Olá, meninas! Olá, meninos! Em homenagem à minha querida aluna Giovana. Vamos falar agora sobre pressão. Pressão simbolizada pela letra P. Pressão é força sobre área. O que é pressão? Pressão ela é medida em Newton por metro quadrado, enquanto força é medido em Newton e área medida em metro quadrado. Então, pela unidade da pressão, eu reconheço as unidades de quem? Da força e da área. Então, um exemplo, eu tenho uma superfície plana e sobre essa superfície plana eu vou colocar um bloco, um paralelepípedo completamente cheio de água. Aqui está cheio de água e ele está sobre uma superfície plana. As dimensões aqui são 30 centímetros de comprimento por 20 centímetros de altura e 10 centímetros de profundidade. E eu posso fazer a pergunta o seguinte: eu quero determinar qual é a pressão exercida por esse líquido nessa superfície plana. Então, para eu calcular essa pressão exercida, eu vou utilizar o quê? A fórmula pressão é igual a força sobre área. Mas antes de qualquer coisa, eu preciso saber a massa. E por que a massa? Porque a massa eu preciso para determinar a força peso. E que a força peso é a força F para nós nesse exercício. E A é a área. A área da superfície de contato do paralelepípedo do bloco em relação à superfície. Mas eu não posso esquecer que eu também tenho que conhecer quem? A densidade da água. A densidade da água é de 1 grama por centímetros cúbicos. O que seria 1 grama por centímetros cúbico? É como se eu tivesse um cubinho de 1 por 1 por 1. E dentro desse 1 por 1 por 1, que forma 1 centímetro cúbico, eu tenho 1 grama de água. Então aqui eu tenho a densidade da água que está dentro desse paralelepípedo. Então, consequentemente, a água que está aqui dentro tem uma massa. E essa massa produz uma força-peso. Sobre onde? Sobre a superfície. Então, eu posso perguntar, qual é a pressão exercida pela água dentro desse cubo que está numa superfície? Daí, primeira coisa, o que eu vou determinar é o quê? É a massa. Mas para eu determinar a massa, eu tenho que conhecer quem? A fórmula da densidade. E o que é densidade para nós? Densidade é massa sobre volume. Lembrando que eu estou trabalhando com densidade de gramas por centímetros cúbicos. Consequentemente, eu vou trabalhar com o quê? Com a massa em gramas e o volume em centímetros cúbicos, porque eu estou olhando essa unidade. Então, o primeiro passo, eu vou calcular o quê? O volume de água que está dentro deste cubo, que é volume, o volume vai ser a área da base do paralelepípedo vezes a sua altura. Que seria a área da base? Seria o 30 vezes o 10. 30 vezes o 10 vai dar a área da base, vezes a altura desse paralelepípedo, é o quê? 20. Então, vamos lá. 30 vezes 10, 300. 300 vezes 20, 6.000. Mas 6.000 eu também posso escrever 6 vezes 10 ao cubo, centímetros cúbicos. Por que centímetros cúbicos? Porque a minha base, minha altura, minha profundidade está em centímetros. Já conheço o volume e tenho a densidade. Então, eu vou calcular a sua massa. Densidade, massa, novamente, sobre volume. Mas eu sei que a densidade agora vale 1. A massa é o que eu quero determinar, M. E o volume eu já calculei e escrevi em notação científica. 6 vezes 10 ao cubo. O que eu vou fazer agora? Determinar a massa. Aqui não tem nada, é como se fosse 1. Produto dos extremos é igual ao produto dos
meios. M vezes 1 vai dar M. 6 vezes 10 ao cubo vezes 1 vai dar 6 vezes 10 ao cubo, o quê? Grama. Por que grama? Porque eu estou trabalhando grama por centímetros cúbicos. Só que agora, conhecendo a massa, conhecendo o volume, eu posso calcular, e conhecendo também a área da base, eu posso calcular a pressão exercida por esse líquido, a água, na base. Mas o que acontece? Só que eu vou ter que determinar a força-peso. E a força-peso é medida em Newton. E para eu trabalhar com Newton, eu preciso usar a aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Mas 10 metros por segundo ao quadrado está em metros por segundo ao quadrado. Então eu preciso transformar o gramas também em quilograma. Por quê? Eu estou trabalhando com força. E força, eu preciso saber o quê? Eu preciso saber a massa em quilograma. Então vamos lá. Quando eu quero transformar a massa de gramas para quilogramas, eu divido por 1000. Mas quando eu divido por 1000, é a mesma coisa que eu multiplicar por 10 a menos 3. Então vai ficar assim, massa 6 vezes 10 ao cubo vezes 10 a menos 3. Aquele 10 a menos 3 é a transformação de grama para quilograma. Esse vai cortar com esse. A massa é de 6 kg. Então eu tenho dentro desse cubo uma massa de água de 6 kg. Esses 6 kg é somente da água. Estou desprezando o quê? A massa do cubo aí. Do cubo não, desculpe novamente, do paralelepípedo. Consequentemente, agora eu posso descobrir a força, que para mim a força é força-peso. Novamente, vou lembrar da fórmula. Peso é igual a massa vezes gravidade. Quem é o peso? É a força que eu vou achar aqui. Peso, massa, quanto vale a massa? 6. A gravidade, quando não dá, eu considero como 10 metros por segundo ao quadrado. 6 vezes 10, o peso é 60 newton. O que eu achei aqui? Eu achei o peso, que na verdade é a força. É a força que essa água está exercendo na base aqui desse cubo. Agora eu tenho condições de determinar a pressão exercida pelo fundo desse cubo. Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar daqui, eu vou voltar nessa fórmula para calcular o peso. Então vamos lá. Aqui, então eu já sei que a fórmula é o quê? Peso, que vai ser a força que está aqui, que eu conheço, sobre área. E aqui é a pressão. A pressão é o que eu quero. Pressão é igual a força. Qual a força? A força-peso. 60 newton. Qual é a área? É a área da base. Olha a área da base aqui. 30 vezes 10. 30 vezes 10, a área da base, que seja a superfície que está em contato com o cubo. O cubo tem 30 de comprimento e 10 de profundidade. Então vai formar uma área da base igual a 300 centímetros quadrados. Tenho que determinar também uma coisa, a área da base, que já está determinada. Só que eu não posso trabalhar em centímetros quadrados. Eu tenho que trabalhar em metros quadrados. Por quê? Porque a força é em Newton, que envolve a aceleração da gravidade, que é em metros por segundo ao quadrado. Então, portanto, eu vou pegar os 60 e vou dividir por 300. Só que eu vou transformar de centímetro quadrado para metro quadrado. Então, eu faço o seguinte, eu vou dividir por 100 duas vezes. Por que duas vezes? Porque são duas dimensões. De centímetro para metro, eu dividiria por 100. Mas como é centímetro quadrado para metro quadrado, eu divido por 100 por 100. Quando eu divido por 100, é a mesma coisa que eu multiplicasse por 10 a menos
4. Agora eu vou transformar tudo em notação científica. Pressão vai ficar 60. 3, por quê? Vezes 10 ao quadrado. Por que 10 ao quadrado? Porque eu transformei o 300 aqui. E o 10 a menos 4 elevado a menos 4 eu deixo aqui. Agora o que acontece? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou trabalhar multiplicação de bases iguais, conserva a base, somos expoente. Daí a pressão vai ficar 60 sobre 3 vezes 10 a menos 2. 6 vezes 10 a menos 2, aqui porque eu multipliquei as bases, conservei as bases e somei os expoentes. Então a pressão, 60 por 3 dá 20. Agora, aqui é como se eu tivesse 10 elevado a zero. Por quê? 10 elevado a zero é 1. Então, para o quê? Divisão de bases iguais, conserva a base, subtrai o expoente. 0 menos 2 vai dar mais 2. Então, a pressão aqui exercida vai ser o quê? 2 vezes 10 ao cubo. O quê? Newton por metro quadrado. Essa é a pressão exercida por um bloco nessa superfície. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu aplico 2.000 newton de força em 1 metro quadrado de área. Então, a pressão é a força que vai ser distribuído numa superfície, numa área. Assim, eu conheço que a pressão exercida por essa quantidade de água que está sendo aplicada na superfície. Legal? Joinha?